Aí, ó, professor Lustosa na área. Mais uma terça-feira de lei. Banca Fundatec hoje. Só que hoje eu venho com estatística. Pensando na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tem a matéria de estatística. E, logicamente, a gente vai fazer o que a gente chama de MVP, mínimo produto viável. Não vamos, eventualmente ou necessariamente, responder ou acertar todas as questões. Responder até a gente vai. Mas, assim, tem alguns assuntos mais dificilzinhos. Dá para a gente fazer, isso é certo. E a gente vai buscar fazer todos eles. Mas tem assuntos muito fáceis. Então, das 8 questões, se não me engano, 8 questões, a gente garante 5. Garante. Não vai ser as 5 que eu vou te dar aqui, não vai ser as 5 de assuntos repetidos. Pode até ter algum assunto repetido, mas com certeza uma questãozinha de média, mediana e moda vai cair e uma questãozinha de probabilidade vai cair. Então, nesse sentido, a gente vai responder aqui 5 questõezinhas de estatística, Banca Fundatec, pensando na Polícia Civil do Rio Grande do Sul e concursos adjacentes que tivemos agora, inclusive uma das questões é de auditor fiscal de Porto Alegre, não é isso? Auditor fiscal do município de Porto Alegre, prova recente, para você ver que é possível, tá? Das 8 a gente garantir pelo menos 5. Aí as outras 8 de lógica a gente garante tudo, porque aí é mais fácil, dá pra gente, né, trabalhar ali da melhor forma possível. E assim a gente vai. Dito isto, com isso, por isso e para isso, trago para ti 5 questões de estatística, Banca Fundatec. Obviamente, eu sou o seu professor Leão Lustosa e a gente vai trabalhar aqui dentro do que temos e queremos. Considere que os números de atendimentos médicos nos 10 primeiros dias do mês de janeiro de 2025 em certo posto de saúde foi 25, 40, 15, 36, 52, 56, 47, 22, 38, 40. O valor mediano do número de atendimentos do posto de saúde é de quantos atendimentos por dia? Primeira coisa, vamos organizar os dados no hall. Se você está ouvindo barulho, é de comida. Fique tranquilo, né? Nós estamos no horário do almoço, então você está ouvindo barulho de comida. O hall é a organização dos dados em ordem crescente. Então, você tem o 15, que é o menor valor que tem aqui. Depois do 15, olhando, você tem o 22, que é o segundo menor valor, em ordem crescente. Depois do 25, matei. Depois disso vem o 36, matei. Depois o 38 e o 40 aparece 2 vezes. Então, 38, 40 e 40. Depois disso, eu tenho o 47, o 52 e o 56. 47, 52, 56. 10 números. Eita! Quase espirrei. Quase espirrei. Ao vivo, hein? Quase espirrei. Então tá lá. 10 números, 15, 22, 25, 36, 38, 40, 40, 47. Valor mediano, se eu tenho 10 números, valor mediano está entre o quinto e o sexto número. E eu calculo a média desses dois números, entre o quinto e o sexto. A média é só você somar 38 mais 40 e dividir por 2. A média vai dar 78 dividido por 2, que dá 39. Então, 39. Querido, sem transtorno, sem problema, sem polêmica, só organiza no hall e mete bronca. Valor mediano é a mediana, não é o valor médio. Valor mediano, presta atenção, cabeção, para não fazer cagada dentro da regra. Para frente, essa tá querida. Sabe-se que Lígia trabalha como vendedora em uma loja de roupas, na qual ganha uma comissão com base na tabela abaixo, que apresenta os valores das comissões semanais de Lígia no mês de dezembro. O valor médio semanal ganho por Lídia durante as 4 semanas foi de... Nossa, a comissão dela foi boa, né? Valor médio, soma e divide pela quantidade. Média, basicamente, é você somar os valores e dividir pela quantidade. 1.000 mais 2.500, 3.500. 3.500 mais 5.250 mais 3.050. Quando eu somar 0 com 0, 5 com 5, 10 sobe 1, 5 com 2, 7 com 8, não sobe nada, 3 com 5, 8, com 3, 11. Então, o valor médio é 11.800 dividido por 4. São 4 valores observados. Dividir por 4 tem um bizu pitagórico, Pitágoras, aquele cara lá das antigas que criou a matemática, não sei para quê. Vocês sempre perguntam, né? Dividir por 4 é a metade da metade. Metade de 11.800 é 5.900. Metade de 5.900 está pertinho de 6.000, 3.000. A metade é 2.950. Então, a resposta é
Letra C. Queridão também. Queridão, queridão, queridão. A próxima questão agora é que é um problema, mas é um problema que eu sei resolver e que eu uso a perspicácia para resolver. Presta atenção. Um auditor fiscal está investigando os valores pagos a título de comissão aos vendedores de uma empresa de comércio varejista ao longo de um semestre. Para isso, a empresa forneceu a ele um relatório resumido no formato de uma tabela de frequência, apresentada a seguir, que classifica os valores das comissões pagas em diferentes faixas, ao invés de fornecer dados individuais. Observe, trabalhou com a tabela em intervalo de classe, não com frequência relativa ou frequência absoluta, em intervalo de classe. De 0 a 500, de 500 a 1.000, de 1.000 a 1.500, de 1.500 a 2.000, 2.000 a 2.500. Frequência 12, 20, 24, 16 e 8. Quando eu somar, parece que não, mas vai dar 80 ao todo, quando eu somar a frequência dentro dos intervalos. A partir da tabela de frequência, o auditor concluiu corretamente que a média dos valores pagos à comissão foi. Não vou calcular a média, porque eu preciso do ponto médio dos intervalos. Eu preciso do ponto médio e multiplicar pela frequência. Vai dar muito trabalho, só que eu sou perspicaz e insistente. E aí eu vou continuar lendo a questão e identificar outras duas situações que talvez, e apenas talvez, facilite minha vida. Preste atenção. Se liga que não é que eu não quero calcular a média, e não que eu não saiba. Eu tenho que pegar o ponto médio dos intervalos de classe, né, e multiplicar pela frequência e fazer a média. Mas vai dar mais trabalho. Por que eu vou ter tanto trabalho se eu posso economizar um trabalho dentro do que eu já li? E aí, o professor Lustosa sempre fala, lê primeiro toda a questão antes, e ver o que você vai fazer. A classe mediana. Bom, a classe mediana tem 80 frequências, 80 observações. Então, a mediana vai estar entre o 40 e o 41. Entre o 40 e o 41. Só que se eu somar 12 com 20, dá 32. Com 24, eu já chego em 56. Então, a classe mediana, me permita, a classe mediana está aqui, ó, entre o 1.000 e o 1.500. Porque eu estou até o 32, entre o 500 e o 1.000, e depois eu vou até o 56. Então, o 40 e o 41 estão ali, entre o 1.000 e o 1.500. Dito isto, você já tem a classe mediana entre o 1.000 e o 1.500. Aí você já resolve o seu problema na letra A ou na letra E, entre o 1.000 e o 1.500. Os únicos lugares que tem. E você já reduziu bastante o seu espectro de alternativas. Eram 5, agora só sobraram 2, pela classe mediana. Continuo lendo. Já falei, eu li toda a questão antes. E eu recomendo você ler toda a questão antes, porque senão você está calculando a média ainda e, ó, gastando um tempo, fazendo ponto médio nem é o problema, mas multiplicando e tal, dá trabalho. Aguenta aí o cabeção. Correspondente ao valor da comissão no intervalo D. E a classe modal. Classe modal é o valor que mais aparece. O valor que mais aparece também é o valor de 24. Tem 24 frequências. Entre o 1.000 e o 1.500. Nos intervalos de classe, eu tenho que olhar a frequência. A maior frequência está em 24. Então, o maior valor é 24. Então, apareceu mais vezes. Entre o 1.000 e o 1.500. Então, o intervalo modal, classe modal, intervalo da classe modal, também é de 1.000 a 1.500. Pronto. Só tem a letra E. Dito isto, e se você quiser fazer, eu não vou, pelo menos não aqui, não hoje, não agora, mas depois, logicamente eu fiz, você pode calcular a média, e você vai achar a média como 1.175. Para não dizer que eu não quero fazer, para calcular a média, é o intervalo, o ponto médio entre o 0 e 500, 250 vezes 12, depois entre o 500 e o 1.000 é 750 vezes 20, depois entre o 1.500 é o 2.250 vezes 24, depois entre o 1.500 e o 2.000 é o 1.750 vezes 16, e depois entre o 2.000 e 2.500, 2.250 vezes 8. Você multiplica a soma, e essa soma você divide por 80. Quando você fizer essa conta, tenha certeza que você vai achar 1.175 de média. Dá trabalho? Dá. Por que eu vou fazer a média se eu posso economizar na mediana e na classe modal? Na classe mediana e na classe modal. Perspicácia. Perspicácia. Você tem que ter. Logicamente, você tem que saber fazer tudo. Mas mais do que saber fazer tudo, você tem que saber usar tudo ao seu favor. E você sabe a mediana e a moda. E só tem uma resposta. Para que você vai lutar para fazer a média que dá mais trabalho? É isso que eu queria que você desse uma vista. Para frente agora, probabilidade.
sempre cai também. Média, mediana e moda, probabilidade. Então, duas questões garantidaças tu tem. Duas questões garantidaças na tua prova. Nos últimos 26 anos, 1999 a 2024, a média anual da taxa Selic real, ou seja, descontada a variação do IPCA, foi de 6,11% ao ano. Durante o período analisado, a taxa superou a média em 15 oportunidades. Em 11 oportunidades, ficou abaixo da média. Ao selecionar um ano, aleatoriamente, a probabilidade de selecionar um ano abaixo da média. Bom, ele já deu que são 26 anos e 11 abaixo da média. Deixa eu só trocar meu pincel para o amarelo. Probabilidade no cálculo mais simples é o que eu quero pelo que eu tenho. Abaixo da média tem 11. O que eu tenho ao todo são as 26 observações. Calcula 11 de 26. Dividir 11 de 26 não dá, coloca um 0 e uma vírgula, isso vai dar 4, 4 vezes 26, vezes 4 é o dobro do dobro, 52, 104, isso subtrai dá 6, baixa outro 0, não precisa, quando baixa outro 0, bota outra vírgula, o número só tem uma, 60 por 26 dá 2, 2 vezes 26 dá 52, subtrai dá 8, baixa mais um 0, para fazer uma terceira casa decimal, para quando jogar na porcentagem, trazer ela para ficar duas casas, ficar as casas cheias e mais uma casa decimal. 80 dá 3, 3 vezes 26 dá 78, subtrai dá 2, pronto. 0,423. Multiplica por 100 para dar em porcentagem, nossas respostas estão em porcentagem, 42,3%. Isso está na letra C. E você viu uma questãozinha de probabilidade. Ah, professor, mas probabilidade não é matemática, não é lógica? É matemática, lógica e estatística. Entendeu, professor? Entendeu. Professor, o senhor está meio verde, assim, é o decalque que tem aqui atrás, e acho que por conta da camiseta que eu uso, quando dá uma diferença de cores, aí meu cabelo, que é branco, acaba ficando meio verde também, né? Nada que você precise se preocupar. Não estou doente, tá bom? Para frente, última questão. Lembra que a gente só faz 5 por vez. Em uma fábrica, 3 máquinas X, Y, Z produzem taxas de um mesmo tipo. Taças, não é taxas. Taças do mesmo tipo. A máquina X produz 60% das taças, a Y 30% das taxas e a Z 10%. A porcentagem de taças defeituosas varia conforme a máquina. A máquina 1, 1% das peças. Máquina 4, 4% das peças. Máquina X, 1% das peças. Olha eu. Máquina Y, 4% das peças. Máquina Z, 5% das peças. Uma taça é escolhida aleatoriamente do estoque da produção dessa fábrica. Qual a probabilidade dela ter sido feita pela máquina X, dado que ela está com defeito? Ó, probabilidade condicional. Presta atenção. Vou calcular 1% de 60% para a máquina X e ver quanto é defeituoso na máquina X. Quando eu corto aqui, eu vou ter 1 vezes 6, 6 sobre 1000, se eu ajustar 0,6%. Fazendo uma conta ajustadinha, tá? Y, eu vou calcular, então, 30%, não, professor, 4% de 30%, exatamente, 4% de 30%, 4% de 30%. Quando eu cortar, vai ter 12 sobre 1000. Quando eu ajustar, 1,2%. E da máquina Z, eu vou calcular 5% de 10%. Quando eu cortar 0 com 0, eu vou ter 5 sobre 1000 e ajustado 0,5%. Então, Z é 0,5% de peças defeituosas, X é 0,6% e Y é 1,2%. Quando eu somar 0,6 com 1,2 com 0,5, eu vou achar 2,3% de peças defeituosas. Agora, ele quer saber qual a probabilidade de, ao escolher uma taça, ela tenha sido produzida pela máquina X sabendo que ela é defeituosa. Dado que ela é defeituosa, probabilidade continua sendo o que eu quero pelo que eu tenho. Só que agora o que eu tenho está condicionado, probabilidade condicional. Está condicionado a, eu já sei que a peça é defeituosa, ou seja, trabalhado com a porcentagem, para não ter que ficar fazendo conta, 2,3%. 2,3%. É o que eu tenho de taças, não de máquina, de taças defeituosas. E quantas são as taças defeituosas da máquina X? É o que ele quer saber, da máquina X. 0,6 é o que eu quero. Tirando as vírgulas, já está ajustado uma casa, 6 de 23, essa é a sua probabilidade.
Atenção ao dado que a taça já é defeituosa. Então, probabilidade é o que eu quero pelo que eu tenho. Probabilidade é o que eu quero pelo que eu tenho. Só que agora o que eu tenho não é 100% das taças. É só as taças defeituosas. E aí o que eu quero é saber se ela é de X, dado que ela é defeituosa. Letra B, D, bola. Tamo junto? Tá lá. Segue a regra. Você viu aí que não é nenhum bicho-papão. Dá trabalho, eventualmente sim, dá trabalho, mas não é nenhum bicho-papão. E você consegue fazer. Então a estatística que sempre dizem que é muito, muito, muito difícil, sim, ela é difícil. Talvez não necessariamente muito, muito, muito difícil. Mais difícil. Um pouco difícil. Não muito difícil. Também não é fácil. E aí você vai fazendo o que tem que ser feito, como tem que ser feito, para o que tem que ser feito. E faz o que é mais fácil. Por isso que eu trouxe essas questões. Que são mais fáceis, sim. Tem outras mais difíceis. Mas também não são tão. Só que pensa, falando na PC Rio Grande do Sul, especificamente, a aula não é só para isso, mas para isso. D8, 5 de estatística tu garante. Agora, D lógica, das 8 tu garante as 8. E aí, quando tu pegar de 16, tu garantiu 13. Aí deu diferença. Aí brilhou. E as outras questões tu compõe para fazer a tua aprovação como a Polícia Civil do amado Rio Grande. Do amado Rio Grande. Do amado Rio Grande do Sul. E de provas da Fundatec que vier e que tem estatística também. Tamo junto? Querido, então, vamos para cima. Continua estudando. Conta comigo. Eu não te pedi, né? Curte, compartilha, comenta. A gente está aqui sempre, se ajustando. Semana que tem 2 vídeos, semana que tem 3 vídeos, semana que tem 5 vídeos. A gente vai. Nunca deixando de estar aqui. Short, tem quase todo dia, uma questão em 1 minuto. Lá é para pegar, assim, já tendo jeito, pegar a solução. Rapidinho ali, 1 minutinho e pau. E assim a gente vai. Só te peço para curtir, compartilhar e comentar. Não creio que seja nada tão absurdo assim. E vamos. Fazendo o que tem que ser feito, como tem que ser feito, para o que tem que ser feito, rumo à tua tão sonhada aprovação. Que eu sei que é bom e vale muito a pena, porque eu também já tive minhas aprovações e, inclusive, já fui servidor público e pretendo voltar a ser. Tamo junto? Bom almoço, boa sesta, boa sobremesa, pelo horário que a gente sempre faz aqui. E vamos, fazendo o que tem que ser feito, como tem que ser feito, para o que tem que ser feito. Um abraço e até nossas próximas aulas. Valeu!